organização, ele vai abranger diversos aspectos que interessam particularmente, embora não apenas, mas muito particularmente, aqueles que estão dentro de uma universidade, ou ainda também é particularmente interessante também para aqueles que entraram na universidade há não muito tempo. Então, a gente vai abordar diversas coisas, né? Diversos aspectos que vão desde como planejar uma pesquisa, os diferentes tipos de textos, normas de ABNT e assim por diante. Mas, no dia de hoje, eu que estou encarregado desse dia aqui, eu pensei em duas questões importantes, e elas vão abrir algumas possibilidades que depois, inclusive, poderão até ser retomadas em maior profundidade nos demais dias. A primeira questão é: o que é uma universidade? Pode parecer uma pergunta muito simples para muitos, mas vamos ver se isso é tão simples assim. E o segundo aspecto são os diferentes tipos de textos com os quais nós lidamos nesse ambiente acadêmico, nesse ambiente da universidade. Eu vou desenvolver essas duas questões, mas a minha primeira questão é essa pergunta: o que é uma universidade? Porque, bom, eu antes de falar, eu pensei o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, eu vou chamar aqui um voluntário. Pode ser. Eu peço que um voluntário se apresente. Esse voluntário, eu peço que seja uma pessoa que acabou de entrar na universidade, ou então tem menos de um ano, ou tenha 6 meses. Eu sugiro que seja alguém porque esse curso está dividido. Ele tem 40 alunos da Universidade Rural, 40 alunos de fora, porque ele é um projeto de extensão. Eu sugiro que seja um aluno de fora. Mas eu pergunto: alguém se voluntaria? Porque eu queria fazer. A pergunta é: bom, primeiro um voluntário, né? Primeiro, alguém se arriscaria? Fiquem à vontade para Vê se abrir o áudio apareceu algum ou então voluntário. colocar no chat, que eu posso ler também, se for o caso. Não, é simples a pergunta, tá, gente? Não é nada. Ó, O Pedro perfeito. Kaique levantou a mão. Pode responder. Kaique, posso. Oi, professor, pode sim. Perfeito. Você é de onde, Kaique? Eu sou da Unesp de Franca, Unesp do campus de Franca, aqui em São Paulo. Eu estou no meu primeiro ano da graduação, segundo semestre, porém eu já estou começando a minha pesquisa ali pela história antiga, do Aristófanes, por ali. Perfeito. Perfeito, Pedro. A minha pergunta é o seguinte: é o próprio título dessa aula, né, que nós demos na organização. Se alguém te perguntar, digamos assim, que seja uma pessoa de fora, que ainda não entrou numa universidade, ou pode ser uma pessoa até que já tenha uma certa idade, não teve oportunidade de fazer uma universidade, ou alguém que ainda não entrou. Imagina essa pessoa, se ela te perguntasse o que é isso, uma universidade, o que é uma universidade, mas você teria que explicar isso em poucas palavras. Como você explicaria? O que é uma universidade? Bom, eu explicaria que é uma instituição onde promove uma formação profissional e também científica. Então, eu iria falar que é um conjunto de ensino para essa formação do futuro. Perfeito. Então, vamos trabalhar com essas primeiras palavras do Pedro
sobre a universidade. E, realmente, é isso a primeira coisa que vem quando a gente pergunta, ou uma pessoa até... As pessoas que já estão na universidade, ou mesmo pessoas que estão fora, a primeira coisa que a pessoa pensa é... Só um segundinho. Bom, a primeira coisa que as pessoas pensam se relaciona a isso que o Pedro falou. Por exemplo, todo mundo pensa, é uma instituição, correto. É um ponto de partida. E você falou assim, é uma instituição ao mesmo tempo que tem esse objetivo de uma profissionalização e de aprimorar o aspecto científico. Concordo. Eu diria assim, que quando a gente pensa numa universidade, tem duas coisas que a gente pode sinalizar como horizontes de uma universidade. Primeiro, é a sua abrangência de saberes. Quer dizer, é uma instituição que congrega diversos saberes, já vou completar, não é só isso, né? Mas esse é um elemento importante. Por quê? Por exemplo, digamos que seja uma instituição onde tenha comunicação só, a faculdade de comunicação. Nós não chamamos uma instituição como essa de uma universidade. A gente chama de uma faculdade, por exemplo. A gente pode até considerar que uma universidade pode ter várias faculdades, vários departamentos e assim por diante. Mas a primeira coisa que a gente pensa, um primeiro aspecto a considerar, é que uma universidade congrega dentro de si diversos saberes, e você tocou numa palavra importante para a universidade, Pedro. Diversos saberes científicos. Esses saberes científicos vão desde as ciências naturais, a física, a química, a medicina e assim por diante, até as ciências humanas, história, antropologia, sociologia, educação, psicologia e assim por diante. Então, um primeiro aspecto importante é esse, né? É essa diversidade de saberes que encontra o seu espaço dentro de uma universidade. Bom, mas aí agora a continuação. Então, uma universidade é uma instituição que congrega uma diversidade de saberes científicos. Agora é que eu quero acrescentar uma coisa importante para a gente desenvolver hoje. E integra 3 dimensões: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente entender no horizonte é essa abrangência de vários saberes e essas 3 dimensões integradas. Por que eu acho importante esse aspecto, essa segunda parte da definição? Porque é muito frequente que quem acabou de entrar numa universidade e quem ainda não entrou, ou quem está fora, quem não teve a oportunidade de estar dentro, pense a universidade só numa dessas dimensões. Porque, geralmente, a pessoa pensa, não, a universidade é uma instituição de ensino. É verdade que a universidade é uma instituição de ensino, mas ela é mais do que uma instituição de ensino, porque ela tem essas outras 2 dimensões, que são a pesquisa e a extensão. Só como instituição de ensino não seria suficiente para pensar de uma maneira completa e complexa o que é a universidade em todo o seu conjunto de possibilidades. Mas, geralmente, é o que a pessoa pensa, a primeira coisa. Porque geralmente, quem entra numa universidade... tem muitas exceções, mas vamos dizer... O mais comum é uma pessoa que acabou de sair do ensino médio. O ensino médio, a pessoa vê o quê no ensino médio? É uma instituição de ensino, ele teve lá aulas. Então, a primeira, vamos dizer assim, armadilha, que não é bem uma armadilha, né? Que a pessoa pode cair ao entrar numa universidade,
é continuar a enxergar a universidade como apenas uma extensão do ensino médio. Ou seja, apenas o nível de ensino está sendo mais aprimorado, o ensino que você já vem lá, desde o ensino básico, chega ao ensino médio, e depois tem a universidade como um outro nível de ensino. É verdade que a universidade é isso também, mas não apenas isso. Eu parto da importância disso porque eu quero, em seguida, começar a discutir que se quem não ultrapassa essa visão de que a universidade é só uma instituição de ensino, embora esse aspecto é fundamental na universidade, crucial, ela, de fato, ela é uma instituição de ensino num nível superior, daí que se fala, né, ensino superior, isso é verdade, mas se a pessoa não perceber as outras dimensões importantes de uma universidade, corre o risco de não aproveitar essa experiência que é a universidade na sua completude. Porque a pessoa vai entrar dentro da universidade, ela vai encontrar o que ela tem no ensino médio, claro, professores dando aulas. Claro, vão ser aulas no nível superior. Ela, de fato, a pessoa vai encontrar isso, mas vai encontrar muito mais. E, às vezes, por não perceber essas outras dimensões, a pessoa pode cair na armadilha de, vamos dizer assim, usufruir da universidade apenas numa das dimensões que ela oferece, que é a dimensão do ensino. Então, eu queria desenvolver com vocês a ideia de que é muito importante cada pessoa que entra numa universidade, cada aluno, e eu posso até me arriscar a dizer cada professor, porque eu não estranharia que existam também, que não são só alunos que podem enxergar a universidade unidimensionalmente. Pode ser que existam professores que também enxerguem a universidade unidimensionalmente, embora não deveria ocorrer isso. Mas, ou seja, aquele professor que vai dar a sua aula e vai embora. E a contrapartida disso é o aluno que vai, assiste a sua aula e vai embora. Ou seja, é como se a universidade fosse uma extensão do ensino médio. É um ensino num nível mais sofisticado, mas seria apenas isso. Eu queria perguntar se os meus dois colegas, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso, essa primeira? Sim, algumas coisas. Primeiro, que o que a gente está fazendo aqui é uma parte desse tripé, que é a extensão. A extensão pode ser online, pode ser presencial, pode ser dentro da universidade, pode ser fora, mas é uma parte fundamental, inclusive é uma parte fundamental do salário dos professores. Então, esse professor que o Assunção está comentando, que vai dar aula e vai embora, ele não está cumprindo com o que ele mesmo se comprometeu, que é fazer esse tripé de pesquisa, educação, docência e extensão. E a segunda coisa que eu acho meio que fundamental, e que é a grande vantagem do presencial, é que uma universidade ela não tem que ser um local de aula, ela tem que ser um local de vivência. E é uma coisa que, infelizmente, ainda não se inventou um jeito de se fazer online. Eu imagino que algumas pessoas aqui devam fazer a universidade online, e tem uma série de vantagens, vamos dizer assim, ou série de características que permitem pessoas fazerem uma universidade, fazerem um curso sem o deslocamento, e sem, às vezes, que não tem condição, porque não tem na sua cidade, enfim. Então, não é uma crítica ao ensino online, mas é enfatizar que, para a gente entender o que é uma universidade, a gente tem que entender que é um local de convivência. Um local não só de convivência no sentido de você fazer amizades, mas principalmente de você fazer contato com outras áreas, outras ideias, outras pessoas. Então, se você vai assistir aula e vai embora, você está perdendo a grande característica da universidade. Porque
Senão, você poderia muito bem colocar ali um vídeo do palestrante do momento falando. Então, fazer a universidade se tornar um local que é mais do que simplesmente uma sala de aula é fundamental não só para a formação dos alunos, mas é também fundamental para a própria existência da universidade. Existência do ponto de vista, pensando no nosso caso, que é uma universidade pública, existência do ponto de vista, inclusive, financeiro, que é um dinheiro que é investido, e é óbvio que é muito mais caro uma universidade presencial do que uma universidade online. Então, você tem que ter um bom motivo para que aquela estrutura toda exista. E o grande motivo é justamente fazer com que as pessoas se encontrem, as pessoas conversem, as pessoas tenham um contato com algo que, teoricamente, só existiria nesse local que conjuga diferentes áreas do conhecimento, em que as pessoas estão ali todas com o mesmo propósito, que é de estudar, de questionar, de fazer uma pesquisa, onde você vai ter universidades, laboratórios, onde você vai ter bibliotecas, laboratórios. Então, toda a lógica da universidade pressupõe não um aluno, mas pressupõe alguém que tem uma vida universitária. Eu acho que isso é um elemento básico para a gente entender o que é uma universidade, para além de ser um lugar onde a gente escuta coisas faladas pelos professores. Perfeito. Posso retomar? Quer falar alguma coisa, Raquel, sobre isso? Não, só chamar a atenção também para dois aspectos que eu acho importante que no nosso percurso, né? E aí eu estou falando do meu percurso como professora na universidade, que eu já dou aula aqui há mais de 10 anos, e também no percurso que vocês podem construir. Vocês que estão entrando, vocês que já estão aí em formação, vocês que voltam novamente para a universidade para buscar uma formação complementar. É o caso, por exemplo, da Luciane, minha aluna que vai trabalhar comigo, mas também já é mestre pelo programa de patrimônio daqui, né? E aí eu queria chamar a atenção para esse aspecto da gente pensar o quanto a gente pode, a partir dessas atividades extensionistas, inclusive dentro da própria instituição de vocês se pensarem também a partir de uma perspectiva mais interdisciplinar. Entendendo que o conhecimento, ele está para além da história como ciência, para além do campo da história. E eu falo isso porque, depois que eu entrei na universidade, eu acabei fazendo um percurso e um caminho interdisciplinar, que enriqueceu muito a minha formação como professora, né? Eu atuei nos programas de formação docente, como coordenadora de área, PIBID, depois como coordenadora institucional, no residência, e aí eu percebi o quanto dentro da universidade a gente fala de construção de conhecimento, a gente pensa o sentido da construção desse conhecimento, a gente pensa o papel da ciência na contemporaneidade, né? E no próprio programa de pós, a qual eu estou vinculada, que é um programa de patrimônio, que tem arquiteto, que tem artista plástico, que tem geógrafo, que tem professores da biologia, né? Então, assim, e nós temos que nos pensar também como formadores, como intelectuais. Então, eu acho que quando a universidade, né, ou quando nós, como agentes dessa universidade, sujeitos pertencentes à universidade, a gente se coloca também nesse lugar de diálogo com o outro, com outras formações, a gente aprimora esse campo da profissionalização. Porque aí a gente começa a discutir que a universidade, para além de produzir um conhecimento científico, ela forma o tempo todo. Esse curso é um exemplo disso, né? Ele é um curso de formação de pesquisa em história, mas muito mais do que isso. Ele é para que vocês pensem a própria relação de vocês com o conhecimento, com a área de vocês, com as perspectivas interdisciplinares, com o próprio sentido da profissão de vocês. Então, em que medida eu quero me colocar como historiador nesse mundo? Como professor, né? Eu quero atuar numa área de consultoria, eu quero atuar numa área de pesquisa, eu quero fazer concurso para a Biblioteca Nacional. Então, e em que medida, na verdade, a gente pode também democratizar o espaço da universidade a partir
desse lugar tríplice, né? Que é o ensino, que para mim é a formação, que é a pesquisa, que é essa base científica das diferentes áreas dos saberes, e que é a extensão, aonde a gente, que é o espaço a partir do qual a gente torna a universidade socialmente referenciada. E aí o conhecimento, ele ganha um outro sentido, de formação para a cidadania, para a justiça social, para outras questões que também são fundamentais no tempo presente. Então, só para ressaltar aí o quanto é importante a gente se pensar nessas duas perspectivas também, a profissionalidade e até a interdisciplinaridade. Quantos outros cursos não existem também nas universidades de vocês que oferecem uma formação que pode contribuir para que você se aprimore como profissional, como formador, como educador, né? Acho que é isso, Suzy. Devolvo a palavra. Então, isso que a Raquel acabou de falar é particularmente importante, é o ponto de onde eu queria também continuar. Quando alguém enxerga a universidade apenas e isoladamente na sua dimensão ensino, vejam, é importante que vocês entendam que eu não estou dizendo que essa dimensão não seja importante, ela é fundamental, mas eu estou falando que ela não pode ser isolada das outras. Quando alguém pensa na universidade só como lugar de ensino, ela também está pensando a universidade como um lugar só de transmissão de conhecimento. Um conhecimento que já existe e cujo papel é transmiti-lo, disponibilizá-lo para as pessoas. É claro que essa função ela é importante, mas ela não é suficiente para a gente vivenciar o conjunto do que é uma universidade. Talvez no ensino médio baste essa dimensão, digamos assim. Mesmo assim, eu acho que não é o caso, mas, de qualquer maneira, pensem que a universidade ela precisa saltar também, para além de ser um espaço de transmissão de conhecimento, porque a Raquel falou isso, então acho interessante, é exatamente a questão, né? A universidade também é um lugar de produção de conhecimento. Ou seja, essa é a segunda dimensão. A universidade é um lugar de pesquisa, no sentido de que a pesquisa vai levar à produção de mais conhecimento novo, e que depois vai retornar à dimensão de ensino numa relação circular e a universidade vai transmitindo também conhecimento novo, inclusive o conhecimento que ela também produz. Então, o primeiro risco de pensar unidimensionalmente a universidade é se limitar à ideia de uma transmissão de conhecimento. Bom, mas como eu falei, se a gente começa a pensar a segunda dimensão, a parte de pesquisa, já começamos a ter uma perspectiva mais complexa, mais integral do que é uma universidade. Ela transmite conhecimento, sim, mas ela também produz conhecimento. É vital isso, né? Nós vivenciamos recentemente o problema da pandemia, por exemplo, e podemos pensar toda essa tecnologia que nós temos hoje aqui, que estamos nos comunicando, tudo isso, tanto a cura do Covid como a tecnologia que estamos utilizando, tudo isso aí emergiu de universidades, como lugares de produção de conhecimento, e não simplesmente de transmissão. E o terceiro aspecto, agora a terceira dimensão que foi mencionada, a extensão. O que é a extensão? A extensão é o relacionamento da universidade com o seu extramuro, né? Vamos dizer assim, é uma metáfora, né? Uma universidade que tenha muros. Tudo bem, é uma instituição, tem os seus limites. O outro risco é uma universidade ficar dentro dela mesma. Podemos fazer até uma metáfora como se fosse o buraco negro, né? O
Buraco negro é uma estrela cuja luz não sai mais, né? Não. Então, assim, se a gente pensar a universidade só dentro dos seus limites, ela apenas se dirigiria para quem está dentro da universidade, daquela universidade específica. Então, o que é a extensão? A extensão, e por que ela é fundamental? Ela coloca uma universidade específica em contato com todas as outras universidades, formando uma grande rede. Aí a gente pode entender que não existe só uma universidade isolada, existem todas ao mesmo tempo. Todas as universidades do Brasil, elas interagem. Então, uma universidade que ficasse isolada das outras, isso prejudicaria também as duas dimensões anteriores. Prejudicaria o ensino e prejudicaria a pesquisa. Aliás, eu vou entrar nesse terceiro aspecto, que essas três dimensões, para funcionarem bem, elas têm que se interpenetrar. Então, mas não é só, a universidade não se comunica só com outras universidades. Isso é um primeiro aspecto, e ela comunica-se também com a sociedade como um todo. Ou seja, aquilo que não faz parte dessa grande rede de universidades, a própria sociedade, também precisa se beneficiar do que é ensinado e produzido dentro da universidade. Então, a ideia de extensão é ligar uma universidade específica às demais universidades e ligar todo esse conjunto à sociedade como um todo. E por que eu disse assim? Que é muito importante pensar essas três coisas integradas. Porque o ensino que não está integrado a essa dimensão da pesquisa, ele corre o risco de ficar rapidamente desatualizado. Se você não se comunica com o que está sendo produzido, e você rapidamente, né, você torna-se um ensino obsoleto, que não se atualiza. Então, e ao mesmo tempo, se ele ficar ali isolado da sociedade, ele se torna quase como se fosse uma mera erudição, por exemplo, né, que não devolve à própria sociedade aquilo que a sociedade com o qual a sociedade poderia se beneficiar. Então, na verdade, essas três dimensões, elas se interligam, elas deveriam se interligar. Se elas estiverem desligadas, elas também não funcionam bem. Assim como eu também poderia dizer, se a gente só pesquisar, mas não atentar para a dimensão do ensino, também aquela pesquisa fica isolada. Ou seja, então, pesquisa, ensino e extensão, essas três coisas, elas precisam se relacionar. Por isso que eu na minha definição de universidade, eu diria que ela é uma instituição, porque isso tem a ver com a definição que o Pedro colocou ainda há pouco, mas eu estou sistematizando de uma maneira maior, né? Porque ela inclui tudo aquilo que o Pedro falou sobre a profissionalização e sobre a cientificidade da universidade, mas ela agrega algumas outras coisas. Então, uma universidade é uma instituição que congrega diversos saberes e que integra as três dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Então, vamos partir dessa definição complexa de universidade para iniciar agora uma segunda sessão. Mas eu quero aproveitar... Calil, Raquel, mais alguma coisa sobre essa primeira parte da definição? Perfeito. Bom, para essa segunda sessão, eu preparei um esquema que a gente vai projetar agora. Pensem aquele aluno que acabou de chegar numa universidade. Ele ainda pensa, sem ainda ter se sociabilizado com as pessoas, talvez ele pense assim, uma nova etapa no ensino. Um ensino médio mais sofisticado. Talvez ele pense isso.
Ou seja, talvez ele pense unidimensionalmente. Se ele pensar unidimensionalmente, o que ele estará perdendo dentro de uma universidade? Então, eu queria, nessa próxima sessão, pensar os diversos recursos acadêmicos que compõem uma universidade. Claro, a gente pensa assim, se a gente pensar a estrutura física de uma universidade, pensa logo em prédios cheios de sala de aula. É claro que, sim, a universidade tem muitas salas de aula, tem que ter, porque essas salas de aulas serão os lugares para a dimensão do ensino, mas também serão os lugares onde a dimensão da pesquisa vai ser apresentada através do ensino também. E a sala de aula também pode servir como para as atividades de extensão. Então, as salas de aula podem ter muitas funções para além apenas do ensino. Mas eu coloquei aqui, deixa eu só colocar no meu outro computador para eu enxergar melhor o quadro. Espera aí, só um segundinho. Vocês estão conseguindo ver? Está transmitindo direitinho? Todo mundo conseguindo ver aí? Eu não estou, mas é por causa da minha visão. Por isso que eu estou olhando aqui no meu outro computador aqui. Vejam, eu quero, nesse quadro, apresentar para vocês algumas coisas. Algumas são estruturas físicas, outras são coisas abstratas, outras são recursos virtuais. É um esquema circular. Então, vejam que, é óbvio, eu estou saltando o mais óbvio. O mais óbvio é, claro, que uma universidade tem toda a sua estrutura nessa dimensão de ensino, as salas de aula e assim por diante. Mas o que mais que uma universidade tem e que as pessoas, às vezes, não se dão conta? Então, eu reuni aqui, por exemplo, vejam que algumas dessas coisas se referem a uma das 3 dimensões que eu mencionei ou ao seu entrelaçamento. Por exemplo, pode partir de qualquer lugar, tá? Nesse quadro, é circular por isso. Mas vamos partir lá de cima. Lá no alto, eu coloquei grupo de pesquisa. Então, às vezes o aluno passa pela universidade, é como eu falei, ele vai lá, só assiste a aula e vai embora. E ele não fica sabendo que nas universidades existem, eu coloquei de um lado e um outro, laboratórios e grupos de pesquisa. O que são os laboratórios e grupos de pesquisa? São os lugares onde o conhecimento é produzido. Onde o conhecimento é produzido e onde o conhecimento também circula. E também o laboratório também pode se responsabilizar por atuar nessa dimensão da extensão. Mas pensemos como lugar onde o conhecimento é produzido. Quando a gente pensa em laboratório, então é um primeiro aspecto, porque aqui a gente está, provavelmente, tem pessoas majoritariamente de ciências humanas. Talvez tenha algumas pessoas de outras áreas, quem sabe, né? Mas é provável que tenha mais pessoas de ciências humanas, mesmo que a gente enfatizou a questão da história. Então, pessoas que sejam interessadas em história, além dos próprios que estudam história, são as pessoas de ciências humanas, né? Quando a gente pensa a palavra laboratório, por exemplo, todo mundo imagina logo uma sala cheia de tubos de ensaio, ou então cheia de equipamentos tecnológicos, ou então, se for um laboratório de astronomia, um observatório com telescópio e assim por diante, né? É a primeira coisa que as pessoas pensam. Mas vocês têm que entender a ideia de laboratório não necessariamente com isso, como esse lugar, com esse tipo de estrutura física. Por exemplo, os laboratórios das ciências humanas, na história, é o lugar onde se produz o conhecimento histórico, mas esse conhecimento não precisa dessa aparelhagem, digamos assim. A própria feitura de um texto, por exemplo, de um artigo,
ela é uma atividade de um laboratório, ou a discussão desse artigo, onde talvez existem outras áreas onde tem as experiências de laboratório e tal, e o relatório dessas experiências, o artigo que narra aquilo que foi produzido no laboratório, pode estar um pouco desvinculado. Mas eu diria que, para nós das ciências humanas, o próprio texto, e por isso que a gente está dando uma ênfase especial nesse curso na ideia do texto, dos textos, né? O texto é o nosso laboratório também, né? Vamos dizer assim, o lugar onde a gente faz as nossas experiências, é um texto. Mas, a parte disso, as universidades têm esses laboratórios e grupos de pesquisa, onde se reúnem pesquisadores da universidade, sejam professores, sejam alunos. Eu considero que faz parte da experiência, que é uma pena que um aluno passe por uma universidade e não fique conhecendo os laboratórios e grupos de pesquisa que existem na sua universidade e na rede maior de universidades, porque eu falei, né, que a nossa universidade ela também está integrada a todas as outras universidades brasileiras. Então, você pode fazer parte de um laboratório de outra universidade, não tem problema nenhum. Pode fazer da sua, parte de um laboratório da sua própria universidade, ou de outra universidade, porque o laboratório pode estar institucionalizado numa universidade específica, mas ele congrega pessoas do país inteiro, dessa grande rede universidade como um todo, da universidade no sentido maior, a mega universidade, que é o conjunto de todas as universidades. Então, os laboratórios eles têm esse sentido também de ultrapassar as fronteiras da própria universidade específica, onde ele é, vamos dizer assim, institucionalmente ele pode estar registrado. Por isso que eu falei que todas essas dimensões se interpenetram, né? A pesquisa, extensão, porque que valor teria algo que fica, uma pesquisa que fica dentro dos muros de uma universidade? Ela precisa se associar a essa dimensão da extensão. Por isso que os laboratórios, geralmente, eles não são feitos apenas para terem entre seus membros pessoas da própria universidade, mas sim pessoas dessa grande rede como um todo. Então, a parte de cima ali do quadro. Eu já vi, na minha experiência de professor, várias pessoas que passaram pela universidade e não souberam que naquela universidade tinha laboratórios, grupos de pesquisa. Então, quer dizer, aquele aluno deixou de ter a experiência da universidade como um todo, de uma maneira maior, mais complexa. Se a gente for avançando no quadro, no sentido horário, vocês veem, eu coloquei outras coisas que também são fundamentais. Por exemplo, eu escrevi ali bibliotecas. Frequentemente, uma universidade tem uma biblioteca. Mas não é raro que uma pessoa passe pela universidade sem ter ido. Eu acho uma situação absurda. Mas existe. A pessoa nunca foi na biblioteca da sua universidade. E a biblioteca de uma universidade não é só da sua universidade, porque, mais uma vez, eu chamo a atenção para essa religação da universidade com toda a rede de universidade. Qualquer biblioteca hoje ela é integrada às demais bibliotecas. Você pode até pedir livros em uma biblioteca, a biblioteca da sua universidade, mas esse livro está fisicamente numa outra biblioteca. E existe um sistema que interliga bibliotecas. Então, a gente pode pensar a biblioteca como um todo. Esses recursos que eu estou desenvolvendo aqui, como cruciais para você viver a experiência de estar numa universidade de maneira complexa, eles também não se limitam só às paredes de uma universidade. Vocês veem que eu coloquei ali centros de documentação e arquivos, como outro recurso importante, e mais abaixo eu coloquei os museus. Os museus são instituições próprias, mas os museus eles estabelecem relações com a universidade.
Então, tudo que você pode usufruir nesse ambiente universitário não fica necessariamente apenas dentro da própria universidade enquanto uma entidade física. Ou seja, um professor, através das suas atividades, ou um grupo de pesquisa, ou um laboratório, pode e deve interagir com outras instituições, como, por exemplo, os museus, por exemplo, ou os centros de documentação, arquivos, por exemplo. Por acaso, na Universidade Rural, que é a nossa aqui dos professores que pensaram esse curso, tem um centro de documentação. Poderia não ter, mas isso não seria um impedimento para que seus alunos tivessem o hábito de frequentar arquivos de maneira geral, arquivos que existem na cidade mesmo, na sua cidade, em outros lugares, e arquivos que existam dentro de outras universidades. Então, viver adequadamente uma universidade é viver o conjunto de todas elas, de uma certa maneira. Então, aí, avançando, eu falei que eu ia falar de algumas coisas mais virtuais, né? Por exemplo, vejam que abaixo eu coloquei o currículo Lattes. O currículo Lattes, hoje, ele é fundamental para qualquer pessoa dentro de uma universidade, seja um professor, seja um aluno. Eu imagino, talvez alguém que tenha acabado de entrar aqui numa universidade, eu vou até perguntar para o Pedro Caíque, eu iniciei o diálogo contigo como uma pessoa que acabou de entrar na universidade, ou pelo menos de um ano. Você já tem um currículo Lattes? Sim, já fiz meu currículo Lattes, sim. Isso. Geralmente, assim que você entra, né, você começa a ver que hoje em dia não tem como você não passar por uma universidade, não fazer o seu currículo Lattes. O currículo Lattes é exatamente algo que coloca você nessa interligação mais ampla. Porque o que é o currículo Lattes? É um currículo que fica online, que ele pode ser atualizado a qualquer instante. E qualquer pessoa pode vê-lo. Então, muitos pesquisadores, por exemplo, são encontrados através do currículo Lattes. Digamos que alguém queira organizar um livro sobre determinado assunto. Aí ele vai no currículo Lattes, tem mecanismo de busca que você coloca uma palavra-chave, você localiza pesquisadores que trabalham com aquele assunto com o qual você está querendo trabalhar, por exemplo. Ou um aluno pode encontrar um futuro orientador numa outra universidade, por exemplo, quando passar para a etapa de fazer um mestrado, um doutorado e assim por diante. E algumas das atividades que mais adiante, ali no lado esquerdo, a gente vai falar, algumas oportunidades, como, por exemplo, participar de um grupo de pesquisa, fazer uma iniciação científica, fazer uma monitoria, eu relacionei isso ali à esquerda. Cada coisa dessas, cada oportunidade dessas, vamos chamar assim, exige que a pessoa tenha um currículo Lattes. Então, o currículo Lattes, desde que ele foi instituído, ele permitiu um elemento de integração maior de todos os currículos, de todos os professores e alunos, pesquisadores, uma grande rede. Bom, deixa eu perguntar aqui se... Vocês querem falar alguma coisa, Calil e Raquel, sobre isso que eu estou dizendo? Não, o currículo Lattes é tão importante que vira e mexe aparece aí político dando uma inflada no currículo Lattes para tentar ocupar ali algum vazio na formação dele. Mas é isso, é o Facebook, o Instagram de nerd, né? Você entra ali para ver o que cada pessoa tem produzido, estudado, pesquisado, é fundamental. Queria só complementar, Assunção. Queria chamar a atenção para um outro currículo, que ele não tem a projeção do Lattes, mas ele tem se constituído como um currículo muito importante para a área das licenciaturas, né?
No nosso caso, nós três aqui somos professores de um curso de licenciatura em História. Então, a gente trabalha as dimensões da pesquisa, mas também trabalha essa formação para a sala de aula e para a docência. E aí, a CAPES, ela tem o currículo, né? Que é o currículo, chama currículo da CAPES, ou currículo da plataforma Paulo Freire. E ele também é um currículo mais simples, mais voltado para atividades mesmo da área de ensino, e até para que você consiga se inscrever num programa de formação docente, ou o PIBID, que vocês devem conhecer, né, que tem a abrangência nacional, ou a residência pedagógica, que talvez se tornem até política de Estado, vocês precisam também aprender, né, ao usar esse currículo. Ele não tem tanta projeção porque ele não é um currículo público, mas ele é um currículo que é fundamental, por exemplo, para te colocar dentro do sistema e para que você pertença àquele núcleo de formação docente. Mas é um outro instrumento importante que é fundamental também que vocês conheçam. E uma outra questão, né, a Assunção falou dos museus. E aí eu queria chamar a atenção para algumas parcerias entre museus e universidades. No caso da Universidade Rural, a gente tem vários docentes aqui que trabalham com tem alguém falando. É isso, pessoal. Tá com o microfone aberto. O azarelo. Fecha, Clara. Fechou. Fechou. Os museus hoje, eles não devem ser entendidos apenas como aqueles museus tradicionais, né? Depois do campo da museologia social, a gente tem uma série de museus que são até museus, às vezes, chamados de periféricos, mas que estão ligados até a essa grande rede de museus, que é a REMUS, e eles têm também, para além de exposições, vários trabalhos de formação mesmo, formação profissional, integração da comunidade, diálogo com as redes de sustentabilidade. É o caso, por exemplo, depois, se vocês quiserem conhecer, a nossa universidade rural aqui, ela tem parceria com o Museu Vivo do São Bento, né? A cidade de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense, ela tem um grupo de professores que se vincula a uma escola, né? São historiadores de museologia, e eles trabalham toda a questão do patrimônio, das referências culturais para essa região aqui tão carente de pensar esses aspectos da sua identidade. Então, o próprio museu, em parceria com as universidades, a FEBEF, ele faz uma série de cursos, que são, inclusive, gratuitos. Ele é um museu de percurso, então eles fazem itinerários. Então, assim, pensar um pouco essas parcerias, né, da universidade com outras instituições formativas. E aí, aqui no caso, a gente tem uma série de iniciativas dessas, né, que vão também ajudando vocês a construírem uma relação com o conhecimento, que ela é mais empírica, que ela está mais ligada às realidades locais, né? O curso de Geografia aqui tem uma parceria com o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Então, eles fazem vários trabalhos para a gente pensar essa questão da preservação, né, socioambiental na Baixada Fluminense. Então, só para, assim, vocês entenderem um pouco, porque quando a gente fala em museu aqui, não é nesse sentido mais fechado, mas é nesse diálogo com essa museologia social mais contemporânea e nessa interação, nessa circularidade aí que o professor Assunção fala e que é fundamental para poder manter o próprio sentido da universidade e da produção do nosso conhecimento, né? Volto para você, Assunção. Uma outra coisa é que até aqui a gente foi falando, e a Raquel acabou de dar uns exemplos de instituições, museus, em sentido amplo,
que existem fisicamente, como estruturas físicas, são lugares que podem ser visitados pelas pessoas, presencialmente. Mas nós vivemos numa sociedade digital. Eu digo isso para a gente avançar no quadro, na parte inferior direita. Porque exatamente a partir dos anos 90, a gente pode dizer que entramos todos numa nova era, que é a era digital. Isso multiplicou exponencialmente as possibilidades. Tudo que a gente falou aqui, que pode ter uma existência física, presencial, pode ter também uma existência virtual. E algumas coisas podem ter uma existência virtual e não ter necessariamente uma existência física. Então, diversos desses museus, por exemplo, museu nesse sentido amplo, essas instituições, né, de patrimônio, de pesquisa, museus, bibliotecas públicas, todas elas caminham de alguma maneira para isso, elas acabaram se interligando, interconectando também nos recursos digitais. Elas têm sites, por exemplo, muitas bibliotecas começaram a disponibilizar seus acervos. Muitos arquivos, por exemplo. Hoje você pode fazer uma pesquisa que até uns 40 anos atrás você teria que ir, por exemplo, para um outro país para fazer aquela pesquisa. Vamos dizer, Portugal, que é muito estudado no Brasil, né? Faz parte da história do Brasil. Talvez, há 40 anos atrás, você precisasse ir a Portugal para, como historiadores, dando o exemplo aqui de boa parte das pessoas que estão aqui, a gente teria que ir para um outro país para entrar em contato com fontes que lá estão. Hoje, os diversos arquivos no mundo inteiro e também no Brasil estão começando a digitalizar o seu acervo. Ou seja, a gente pode entrar em contato com esses acervos ou com esses museus, muitos museus, como, por exemplo, o Louvre e outros. Só estou dando como exemplo, né? No Brasil também, inclusive, né? Você pode se conectar ao que está lá digitalizado e ver os quadros que estão lá. Você pode fazer um tour virtual pelo Louvre, por exemplo. Então, essa dimensão, hoje, em que vivemos numa sociedade digital, ela é fundamental para ser conhecida e utilizada pelos estudantes e professores de uma universidade. Ou seja, aquilo que eu coloquei ali, no canto inferior direito, os ambientes de páginas da web, sejam arquivos, sejam museus, sejam sites das próprias universidades como um todo, dos seus laboratórios e grupos de pesquisa, ou também, vejam que eu, aí avançando no sentido horário, eu coloquei ali as revistas. As revistas, hoje, elas são fundamentais em qualquer campo de saber. Na verdade, quando um campo de saber começa a se tornar científico, surgem logo revistas especializadas nesse campo. Se a gente pensar só na história da história, enquanto saber que já existe desde a antiguidade, mas que começa a se colocar como um saber científico no século XIX, a gente vê que, concomitantemente, no próprio século XIX, a história entra para uma universidade, que é um sinal de cientificidade, mas também surgem as primeiras revistas especializadas em história. Então, essas revistas são fundamentais de serem conhecidas por aquele aluno que está usufruindo do ambiente da sua universidade. As revistas são um local onde você vai encontrar as pesquisas produzidas por outros, ou seja, as revistas podem ser integradas à dimensão do ensino, por um lado, mas a revista também é um lugar onde você apresenta o seu artigo original. E qualquer um pode escrever o seu artigo para uma revista, claro, vai ser julgado, vai ser analisado por pares, às cegas, uma série de recursos, né, que vão avaliar aquilo que está sendo apresentado,
Mas a revista também é um lugar para apresentar o conhecimento original, produzido, inclusive na própria universidade e em outras instituições de pesquisa. Então, as revistas acadêmicas formam uma grande rede hoje. Eu, há um tempo atrás, não sei como é que está isso hoje, mas alguns anos atrás, tinha, não sei qual é o número hoje, tá? Mas só da área de história havia no Brasil revistas de todos os tipos, né? Desde as revistas docentes até as revistas discentes, mas todas de história. Havia 600 revistas diferentes no Brasil. Não sei se o número aumentou ou se diminuiu, mas isso mostra que é muita coisa, muita oportunidade para o conhecimento ser apresentado por aquele autor, né, que está desenvolvendo uma pesquisa, e por ser conhecido pelos outros, por todos os outros que compõem essa grande comunidade que constitui um saber, como a história, como a antropologia, como a sociologia, como a educação, qualquer outro. Então, é outra coisa que tem que fazer parte da vivência de uma universidade, usufruir esses ambientes proporcionados pela web e, particularmente, essa rede de revistas, onde o conhecimento é produzido originalmente e disponibilizado globalmente para todos aqueles que quiserem se beneficiar daquele conhecimento produzido. E tudo isso aí retroage também sobre aquela dimensão inicial que eu falei, que era um ensino. Por isso que, a toda hora, a gente deve pensar isso, que essas três dimensões, elas se interligam, se entrelaçam, né, de diversas maneiras. Eu coloquei ali no lado esquerdo o que eu chamei de oportunidades, né? Então, veja que eu puxei uma seta na parte de baixo e eu coloquei eventos. Porque, claro, a universidade não é um lugar onde você só assiste a aula do seu professor, da disciplina que você se inscreveu. A toda hora, os grupos de pesquisa, os laboratórios, ou os professores individualmente, ou os próprios alunos que têm noção e que também estão aptos a produzi-los, eles produzem eventos, palestrantes que vêm de outras instituições fazer palestra nas suas universidades, nas várias universidades, das quais eles não são professores. Ou seja, é assim que essa grande rede, essa mega universidade, que é formada pelo conjunto de todas as universidades do Brasil, só para citar o nosso caso, mas, na verdade, é interligado internacionalmente. É assim que essa rede vai se estabelecendo uma troca. Ou seja, não tem sentido você só assistir a aula como aluno. É muito importante você ir lá e assistir às palestras para as quais são convidados pessoas das outras universidades e assim por diante. Mesas redondas, palestras, eventos como um todo. Isso faz parte da formação também. Não dá para pensar a formação apenas na sala de aula, isoladamente. Faz parte da formação aquele momento em que pesquisadores e professores vêm àquela universidade fazer palestras, pontos de encontro, eventos como um todo. Eu coloquei apenas como exemplo, e certamente que esse quadro aí ele pode ser ainda complementado, né? Mas eu coloquei assim, por exemplo, a iniciação científica. A iniciação científica é uma oportunidade que existe nas universidades, seja sob a forma de receber uma bolsa, mas não é o principal receber uma bolsa, tanto que tem as iniciações científicas voluntárias. A bolsa, claro, é ótimo quando tem um recurso, mas essa formação do aluno como pesquisador, ela também é dada através dessas oportunidades, que são uma iniciação científica, ou a experiência docente através de um estágio, ou, por exemplo, a monitoria. Essas e outras oportunidades, elas estão disponíveis aos alunos, embora nem sempre todos as aproveitem. Porque, como eu falei, agora retornando ao ponto inicial, para encerrar essa sessão, porque
se você enxerga dimensionalmente a universidade apenas como a instituição de ensino no seu sentido mais usual, né, mais linear, a sala de aula, só enxerga a instituição dessa maneira, tudo isso aí se perde. Desaparece o mundo virtual com todas as possibilidades exponenciais, porque você pode fazer uma pesquisa através da internet. Desaparecem as instituições como os museus, as bibliotecas, desaparece o laboratório, que pode estar até dentro da sua universidade ou em outras, e você não sabe da existência, e desaparecem essas oportunidades. Você simplesmente assiste a aula. É claro, é bom assistir a aula? Sim. É um ensino de nível superior, claro, excelente. Mas não é tudo que você pode aproveitar de uma universidade. Então, essa sessão, eu queria encerrar, mas eu pergunto se tem alguma coisa para acrescentar nesse encerramento dessa sessão, Raquel Calil? Não. Acho que é só isso mesmo. Só aproveitar que eu estou falando aqui para avisar todo mundo que o formulário da lista de presença já está no chat. Não esqueçam de preencher, cliquem lá. Se tiver algum problema, mandem pelo chat para a gente resolver durante o nosso encontro. Eu vou passar mais rápido, porque o nosso encontro aqui termina às 17 horas, Raquel? Isso, professor. Era até às 5, mas se tiver que passar um pouquinho... Tá, que a gente não começou pontualmente, né? Tá. Eu vou colocar agora o segundo esquema. Ele vai ser mais rápido. Ele poderia ser mais complexo, mas em função do tempo. E esse segundo esquema ele vai ter a ver com a sequência que a gente vai ter nas próximas aulas aqui do curso, que é sobre diferentes tipos de textos acadêmicos. Clara, você pode disponibilizar um segundo quadro? Sim, professor, vou compartilhar agora. Eu vou tentar fazer essa apresentação em 10 minutos, essa próxima discussão, e depois a gente abre para comentários de todos, né? Vejam que nesse quadro eu nomeei diferentes tipos de textos acadêmicos. Deixa eu abrir aqui do lado o outro aqui, peraí. Então, vejam. A gente vai trabalhar isso nesse curso, porque a gente vai falar de projeto, a gente vai falar de monografia, dissertação, tese, artigos e assim por diante. O que eu fiz aí nesse quadro também circular? Eu relacionei alguns tipos de textos com os quais nós lidamos academicamente. Vejam no canto superior do quadro, na parte superior, tem 3 retângulos com a borda vermelha. Eu escrevi ali, monografia, dissertação de mestrado, tese. Mas vocês vejam também que eu uni esses 3 tipos de texto com uma chave. E eu chamei assim, textos de recorte monográfico. Ou seja, a dissertação é um texto de recorte monográfico, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado também, a monografia também. Só muda o nível do pesquisador. Quem faz uma monografia é um aluno de graduação. Quem faz uma dissertação de mestrado é alguém que está fazendo mestrado. Quem faz uma tese é alguém que está fazendo um doutorado. Mas eles são o mesmo tipo de texto. Eu queria... É porque isso vai preparar os próximos encontros. Mas a gente não lida só com esse tipo de texto. Eu já vou explicar qual é a especificidade dele. A gente lida com artigos, de maneira geral. Ou livros, por exemplo. Só que eu queria, nesse momento, porque isso vai ser importante na sequência do curso,
das características desse grupo que eu estou falando aqui, que são os textos de recorte monográfico. Eu vou, para ser rápido com relação a isso, eu vou evocar uma metáfora. A metáfora é a seguinte: dois pássaros que têm dois tipos de voo bem diferentes, o albatroz e o mergulhão. O albatroz, ele é um pássaro que tem aquele voo panorâmico. Ele sobrevoa, ele é capaz de voar lá no alto, com o mínimo de esforço, até atravessar continentes inteiros. Ele fica olhando lá de cima, ele vê ilhas, continentes, ele tem uma visão panorâmica. Vamos comparar esse voo do albatroz a um tipo de texto onde você estuda um assunto panoramicamente. É importante esse tipo de texto? Sim, inclusive eu relacionei ali abaixo, os livros e artigos incluem a possibilidade desse tipo de texto. O texto que trabalha panoramicamente um determinado assunto. No entanto, o texto de recorte monográfico, metaforicamente, a gente tem que relacionar o outro voo, é o mergulhão. O mergulhão vocês podem ver no YouTube, que é muito interessante, né? Quando está filmado. É um pássaro que fica ali, ou acima de rios, ou de lagos, ou até do oceano, né? Ele fica lá em cima. Diferente do albatroz, que fica fazendo uma verdadeira viagem panorâmica de longa distância, o mergulhão fica rodando ali e ele olha para dentro da água. Por quê? Porque ele quer capturar um peixe. Faz parte da sua alimentação. Ele, lá de cima, ele enxerga o peixe dentro da água, ele mergulha e sai dessa água com um peixe no bico. Esse tipo de voo, o voo do mergulho, é o voo desse tipo de texto que a gente vai mencionar bastante nesse curso aqui, em outros encontros, né? E desse tipo de texto que tem esses 3 níveis diferentes, mas que basicamente são o mesmo tipo de texto. A monografia, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Por que ele é um mergulho? Esses tipos de texto podem ser comparados com o mergulho desse pássaro, né, o mergulhão. Porque não é uma questão de você escolher um assunto amplo. Por exemplo, está aqui o Khalil, vamos dizer que História da América. O Khalil deseja escrever um livro sobre História da América. É um livro útil? Sim. É fundamental, necessário que os historiadores escrevam livros sobre o assunto, sobre uma questão mais ampla, né? Eu dei um excessivamente amplo, mas você ainda encontra dentro do recorte de História da América outros voos de albatroz, digamos assim, né? Outros voos panorâmicos. Mas você não pode fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese sobre conquista, sobre a história da América. Muito amplo. Mas aí você pode selecionar um assunto. Por exemplo, foi mencionado ali adiante, num diálogo do Khalil com esqueci o nome dele, mas depois a gente recupera. Ele mencionou um artigo que o Khalil desenvolveu. Khalil, qual é o nome do seu artigo que ele mencionou, Jefferson? Pô, Assunção, você faz uma pergunta dessa de cabeça, eu não vou lembrar, pô. Não, tudo bem. Aqui, mas eu sei que... Eu fui ali colar nele. As muitas conquistas do México. E aí tem um subtítulo. Isso. Por exemplo, esse artigo do Khalil, eu conheço bem porque ele também fez parte de um livro que eu organizei e o Khalil foi um dos autores. O título do livro é A Historiografia como Fonte Histórica. Com adaptações, ele fala de uma questão específica, apesar de quem se aproximar no primeiro instante pode pensar que é um voo panorâmico. Mas não, é uma questão de historiografia. A questão é como a conquista da América foi vista de maneiras diferentes pelos historiadores de várias épocas. Ou seja, como que cada período foi acrescentando ou foi apresentando essa temática específica da conquista do México, por exemplo, a conquista
dos astecas, como foi sendo produzido historiograficamente diferentes visões. Tem um elemento, né, panorâmico, né, porque os artigos podem ser, como eu falei, está representado isso ali no quadro. Os artigos ou os livros, eles podem ter um texto panorâmico, sentido mais geral, amplo mesmo, ou uma situação intermediária, que eu diria que é esse artigo, né, porque esse artigo explora vários momentos. Mas, do ponto de vista da historiografia, ele é um artigo de profundidade. Ele reflete sobre a construção da historiografia. O recorte de profundidade é exatamente o recorte que é requerido nesses textos que eu estou chamando aqui de textos de recorte monográfico. Eles vão ser fundamentais na sequência, né, dos cursos, né, desse curso aqui. Né? Tem alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse aspecto, Calil ou Raquel? A gente vai ter também a oportunidade de falar sobre isso, que é exatamente um dos dias que a gente vai trabalhar isso. Né? Só chamar a atenção, Assunção, assim, para a área, para um tipo de texto que ele procura fazer o que a gente chama de uma reflexão conceitual. Quem tem muito isso, por exemplo, é o Piano Bezerra de Menezes. Ele tem um sobre história e memória, é a história cativa da memória. Ele tem um só sobre o campo do patrimônio. E aí ele trabalha, né, de forma panorâmica, mas com algum nível de complexidade nesses artigos, porque, na verdade, ele faz uma espécie de revisão de premissas. Então, é uma espécie de balanço historiográfico de como aquele conceito ele foi tratado também. Então, é um outro tipo de texto que eu acho que circula muito na nossa área. Na área de medieval, um exemplo emblemático para quem conhece a área é o dicionário temático, ou dicionário analítico de Idade Média. Então, você tem vários artigos ou verbetes, e aí você vai estudar a cavalaria a partir de um olhar historiográfico ou de um campo conceitual específico, né? Ou a partir de uma dimensão conceitual. Isso é um outro tipo de artigo que a gente também encontra, que eu acho que está para além dessa reflexão que o Assunção fez, mas não deixa de ser panorâmico. Só que é um panorâmico que ele conversa também com a profundidade, porque ele está partindo desses lugares que o historiador precisa dominar, sobretudo o lugar dos conceitos, né? Então, só para complementar isso. No esquema, isso que a Raquel falou está representado ali, porque, vejam, os que estão com a borda vermelha são esses textos de recorte monográfico. Mas não é só esse tipo de texto que é produzido na academia. Então, vejam que logo depois tem os artigos e os livros, aqui do lado direito. No artigo, eu puxei 2 setas, que o livro também tem várias setas. Uma seta são aqueles artigos que apresentam o resultado de uma pesquisa específica, que pode ter sido, por exemplo, uma pesquisa monográfica. Mas olhem que eu coloquei ali um artigo, uma setinha para cima, que é exatamente esse caso que a Raquel colocou. Eu nomeei assim, né? Buscando uma palavra, eu nomeei balanço de contribuições científicas, como uma maneira de simbolizar realmente esses artigos que são fundamentais para o estudo, para o ensino também, né? E para a introdução à pesquisa de muitas pessoas que se aproximam inicialmente de um certo campo de pesquisa. Eles são fundamentais, porque eles mostram o estado de um conhecimento. Então, você tanto pode fazer artigos, como, se vocês virem um quadro logo abaixo do artigo, esse esquema será depois disponibilizado para todos que estão fazendo esse curso. Né? Não sei como é que a gente pode fazer isso, mas vamos fazer isso. Abaixo do quadradinho do artigo, tem os textos de borda vermelha, depois o primeiro é o artigo, depois tem o livro. Olhem só os diferentes tipos de livro que eu coloquei. Porque o livro não tem a obrigação de ser monográfico, assim como o artigo também não tem. Ele pode ser.
Porque o resultado de uma pesquisa produzida por uma monografia, dissertação ou tese pode se transformar num artigo ou pode se transformar num livro. Você pode publicar uma tese. Mas você também pode fazer um artigo que é o balanço das contribuições. Ou um livro pode ser ensaístico. Eu coloquei algumas possibilidades ali, saindo das setas que vão dos livros. Eu coloquei ali, olha, resultado de pesquisa, uma possibilidade, o livro ensaístico, o livro de divulgação, hoje em dia, ele é fundamental. Por quê? Porque o livro de divulgação explora aquela terceira dimensão que eu estava mencionando, a dimensão da extensão. É o momento em que um físico escreve um livro para esclarecer física, uma coisa que parece complicada, para pessoas que não são físicos. Ou o momento que nós, historiadores, escrevemos um texto não voltado para nossos pares historiográficos, ou mesmo não apenas voltado para a academia, para alunos de história, mas livros de história voltados para um público mais amplo, ou para diversos tipos de públicos. A gente pode entender esse tipo de livro como livro de divulgação. E aqui a gente entra num âmbito muito importante da historiografia recente, que é a possibilidade de fazer a história pública, a história voltada para a sociedade. Isso é um gesto de extensão também. É um gesto que une pesquisa e extensão. Quando você, como pesquisador, compreende que aquele conhecimento não pode ficar acantonado só dentro de um muro habitado pelos pares, daquele campo de saber. Então, e você compreende que esse saber precisa ser disponibilizado para a sociedade como um todo. Aí a gente entra nesse outro gênero que também existe. Um livro pode explorar isso. O livro de divulgação. Ou eu posso ter um livro didático, por exemplo. O livro didático, ele vai ser também, ele vai fazer esse voo panorâmico. Ele não se espera de um livro didático que ele mergulhe em profundidade numa questão, mas que ele apresente um leque de possibilidades, né? Muitas vezes introdutório. Então, na verdade, os artigos e livros, eles se abrem a várias possibilidades, para além apenas dos textos de recorte monográfico. Então, eu também é muito importante, também em vista disso que Raquel colocou, lembrando que não existe uma hierarquia assim, que a gente possa dizer, não, o voo do mergulhão é superior ao voo do albatroz? Não, metaforicamente, não. Ambos são importantes. Tudo está em você saber qual é o seu objetivo, qual é o tipo de público que você pretende atingir. Porque o conhecimento precisa ser produzido em nível de profundidade monográfica, quando a gente faz monografias, dissertações, teses, ou artigos, resultados de pesquisa de aprofundamento, ou livros que um dia foram monografias, dissertações e teses, e depois se transformaram em livros. Mas os livros e artigos também precisam contemplar esse outro voo que eu falei, o panorâmico mesmo. Né? E também voltado para diversos tipos de público. O panorâmico para um público mais especializado, mas também o panorâmico para a comunidade acadêmica como um todo, ou o panorâmico para a sociedade. Aí tocando nessa outra dimensão, que é a extensão. Quando você escreve com esse espírito de que o que é produzido na universidade precisa atingir o lado de fora de uma universidade, ou até o lado de fora do ambiente acadêmico. As pessoas querem ler livros sobre história. Então, e não existe uma hierarquia. É muito importante isso. Alguém não é inferior a uma outra pessoa porque resolveu explorar essa instância do livro de divulgação, ou a instância do livro panorâmico, ou a instância do livro didático. São escolhas, e todas elas imprescindíveis. Tudo isso precisa ser feito dentro de uma universidade e precisa encontrar os seus veículos, através de textos, para chegar à sociedade que nos acolhe como um campo de saber. Então, eu quis exatamente com esse quadro mostrar isso. E olhem só, para finalizar, para abrir para um diálogo, que eu coloquei aqui do lado esquerdo o que eu chamei assim de textos auxiliares.
Os textos auxiliares são aqueles textos que ajudam na produção daqueles outros que vão ser os textos finais. Uma tese, uma dissertação, um artigo, um livro. Por exemplo, a gente vai falar no último encontro desse curso do projeto de pesquisa. Está aqui do lado, no canto inferior, né, na parte inferior do círculo. O projeto de pesquisa é um texto no qual o pesquisador planeja a pesquisa que será desenvolvida. É um texto com características muito próprias, subdividido em várias seções, onde você apresenta o tema, na outra o ambiente teórico, na outra a metodologia, no nosso caso, historiadores, as fontes, você justifica, cada coisa tem o seu lugar no projeto de pesquisa, mas a gente vai falar sobre isso na última aula. Mas nas aulas intermediárias, a gente vai falar sobre outros textos auxiliares que também estão nesse esquema ali. Por exemplo, o fichamento, o resumo, a resenha. A resenha e o resumo, na verdade, são textos sobre um outro texto. Mas a gente pode dizer que a resenha acrescenta um certo posicionamento crítico. Mas vai ter aula sobre isso, né? Resumo, resenha. O fichamento já é um texto auxiliar, onde você vai refazendo esquematicamente o percurso de um autor ao elaborar determinado texto. E isso facilita, quando você tem um fichamento bem feito, facilita você recuperar rapidamente aquele texto. É um instrumento auxiliar para o pesquisador. Ou para o professor também, né, que mantém seus vários fichamentos de vários livros e assim por diante. Então, esses são os textos que eu chamei de auxiliares. Poderia ter chamado também textos instrumentais. Eles existem na prática, você não vai publicar um fichamento. Mesmo um projeto de pesquisa, não tem muito sentido você publicar. Ali em cima eu também coloquei o relatório, né? Avançando e já voltando ao início. O relatório ele é um texto final. Você desenvolveu a pesquisa, mas precisa prestar contas para alguém. Pode ser a instituição que financiou a sua bolsa, pode ser que uma empresa tenha encomendado você a realizar uma pesquisa e você escreve esse texto, que é um relatório do que foi produzido. Com esse quadro, eu procurei pensar a diversidade de textos com os quais a gente lida. A gente vai falar, né, ao longo desse curso, nas próximas aulas, sobre alguns deles. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa também, né? Ou seja, o quadro está em informação também, né? Mas esse quadro inclui tanto o voo do albatroz como o voo do mergulhão, né? E aqueles que preparam apenas o voo, né? O fichamento, o projeto e assim por diante. Bem, então, vocês podem recolher o PowerPoint agora e eu pergunto se o Calil e Raquel querem falar alguma coisa e a gente também abre aqui a palavra para vocês fazerem algum comentário, alguma pergunta. Todos nós podemos aqui responder, os professores, né? Eu acho que a gente podia usar esses 15 minutos finais justamente para ouvi-los, né? Se a ideia é sempre dialogar, então vamos aproveitar para isso. Eu sei que também algumas pessoas também foram escrevendo algumas coisas no chat. Esse é o objetivo, né? As pessoas podem ir escrevendo também no chat. Clara, Oi. Pode falar. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que é até importante para o próprio laboratório também, porque eu sei que vocês captam alunos, né? E aí, eu vou ler aqui. É do Leandro. Ele perguntou se tem como um aluno de outra universidade se associar a um laboratório ou grupo de pesquisa de uma outra. E aí, como eu sei que o LAPET faz isso, se o senhor puder dar os comandos também para poder se vincular, seria interessante. Perfeito. Ótima pergunta, Leandro. Tem a ver com aquela primeira coisa que eu estava discutindo. A universidade não é para ficar uma universidade, não é para ficar dentro de si mesma. Ela tem que criar os mecanismos de diálogo com outras universidades e com a sociedade como um todo. Então, os laboratórios, de maneira geral, eles procuram congregar pessoas de diferentes universidades. O laboratório não é
pensado, e eu não estou falando só do meu específico, que eu coordeno, que é o LAPET, né? Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridade. É o nome do meu... O objetivo do meu laboratório é mais explorar esse duplo eixo, né? Da teoria da história ou das interdisciplinaridades da história, com vários tipos de saberes, né? Mas eu só estou dando como exemplo mesmo. A gente tem pesquisadores do Brasil inteiro. Tem as pessoas que se inscrevem no laboratório como um todo, a gente já está aí com uns 300 inscritos no laboratório, no sentido mais amplo. Tem uma equipe que trabalha para montar os diversos cursos, que a gente chama de a equipe operacional do LAPET, porque a gente faz muito curso de extensão. E as pessoas que frequentam o laboratório, virtualmente mesmo, né? Assistindo às diversas palestras, minicursos, elas também podem apresentar suas monografias, suas palestras, se inscrevendo, né? Aí a gente analisa e aquela pessoa é convidada como palestrante. Então, Leandro, tem e é a tendência, né? A tendência dos laboratórios é exatamente tentar agregar as pessoas das diversas universidades, não apenas a daquela em que o laboratório se situa. É apenas uma contingência que aquele laboratório se situa dentro de uma universidade, que ele tem que ter uma acolhida institucional. Então, ele está lá registrado numa universidade, mas ele específica, mas os seus membros podem ser de várias universidades diversas. É a coisa mais interessante, porque tem a ver com aquilo que eu falei no início, né, do ensino, pesquisa e extensão, entrelaçamento dessas três coisas. Quando a gente cria um laboratório que tem pessoas de diversas universidades, a gente está juntando pesquisa e extensão, né, ampliando o diálogo fora. Mas eu também passo para a Raquel, porque ela também tem um laboratório, ela pode falar sobre isso. Mas eu respondo por todos os laboratórios de todas as universidades que eu conheço, que realmente o interesse é sempre agregar pessoas, né? Raquel, tem alguma coisa para falar do... Não, assim, só para complementar o Assunção, eu acho que hoje os laboratórios, de uma maneira geral, eu integro não como coordenadora, mas como participante de uma linha de pesquisa de patrimônio no PEP, que é um núcleo de pesquisa e propriedade. E aí uma das linhas é pensar a questão da propriedade em relação com o campo patrimonial, sobretudo a propriedade intelectual, né? Mas, assim, o que eu percebo do funcionamento do laboratório é que ele vai agregando profissionais, às vezes nem só de universidade, mas, nesse caso, até de institutos de ciência, e aí a pessoa, ela entra, né? Acho que o caminho para você conhecer é você participar dessas atividades extensionistas, e aí vocês vão estreitando o laço, vão vendo se gostam dessa ou daquela discussão, e aí vocês podem depois até chegar nessas atividades, às vezes, mais internas que a gente faz, ou presenciais, né? Mas acho que o primeiro movimento é se aproximar dessa dimensão que os laboratórios estão ganhando hoje, até em função dessa política extensionista, né? Que agora está vinculada necessariamente aos currículos das universidades, né, dos cursos de uma maneira geral, de licenciatura e outros, para que vocês conheçam esses laboratórios e essas atividades. E aí o vínculo ele vai se tornando uma coisa meio que natural, na medida em que você vai interagindo e vai construindo conhecimento dentro daquele espaço, né? Eu percebo assim, né? Calil, você. Não, acho que não tem muito o que acrescentar, não. É um lugar de congregar interesses. E, às vezes, o interesse é por uma coisa da própria pesquisa, outras vezes é um interesse por uma área muito mais abrangente, são pessoas de formações diferentes. É um local de encontro. Voltando para o começo do que a gente falou hoje, né? Se a universidade é esse lugar que promove o encontro, o laboratório é um dos momentos, um dos locais em que esse encontro proporciona. Então, alguns anos atrás, a gente fez vários cursos
voltados à questão de história e cinema. Então, tinha ali gente interessada em história, tinha gente interessada em cinema, tinha gente interessada em uma disciplina específica de história, então, história da América, história medieval, mas dialogando, e aí cada um puxando a sardinha para o seu lado, isso faz com que as pesquisas ganhem pontos de contato e ganhem também um pouco mais de amplitude, porque você está em contato com outros pontos de vista que não são apenas o seu e o do seu orientador. Às vezes isso é muito ruim também, né? Ficar muito fechado e você não perceber que tem uma série de diálogos que estão ali meio que prontos, mas se você não tem contato com eles, você nem fica sabendo. Perfeito. Eu deixei ali só uma dica para quem se interessou pelo LAPET, mas é só o laboratório que eu coordeno, tem inúmeros outros na própria Universidade Rural e nas diversas universidades. É muito comum um professor de uma universidade tem o seu laboratório, mas participa de mais outros 2 laboratórios e assim por diante. E os alunos também. Você não é obrigado a ficar num laboratório só, você pode participar de 2, 3, por exemplo, né? É claro, a pessoa não vai participar de 20, né? Porque 20 você acaba, tudo que você tem numa quantidade muito grande, você acaba sendo superficial, mas é muito comum a pessoa participar de 2 laboratórios, de 3, né? A CAPES, que é a que pensa mais a questão da pós-graduação, ela sugere que seja até 3. Até A 3. partir daí já é exagero. É. Tem um sentido, né? Porque, realmente, se você perfilar um número de muito grandes laboratórios, é como se você estivesse colocando ali só para constar, mas na prática aquilo ali é viável, você vai estar realmente curtindo e usufruindo daquele laboratório, se você tem 20, né? Digamos assim, né? Então é verdade, tem isso sim. Clara, temos mais alguma pergunta? Ou vocês também podem. Eu. Acho que seria interessante a gente abrir para as perguntas, caso alguém queira ligar o microfone para falar. E também, professor, avisar que a gente colocou aqui no chat, na verdade a Tainara colocou, as formas de se vincular ao APET, né? E aí ela colocou o e-mail e o Instagram, para vocês entrarem em contato. E caso vocês queiram se vincular, precisa mandar o e-mail, o nome completo, o CPF e o link do Lattes para o LAPET, pedindo para se vincular, né? A Tainara colocou tudo escrito aí agora, para se vincular ao laboratório. Só essas informações. E aí a gente abre para as perguntas. Quem quiser ligar o microfone ou colocar aqui no chat, eu posso ler. Por favor, pessoal, tem muita gente fazendo pergunta. Vamos lá, de 20 em 20, pelo menos, tá? Também eu acho que assim, ó, faltam 3 para 5. Isso foi uma coisa que a Silmara já tinha perguntado e acabou passando pela gente. Se a gente vai fazer indicações de textos para as aulas. Eu, assim, particularmente, não pensei em uma bibliografia aula a aula, mas eu acho que para esse caso específico e para o último encontro que nós vamos ter, os textos do próprio Assunção são a melhor indicação de uma reflexão com começo, meio e fim, diretamente relacionada ao tema de hoje. Agora, as outras aulas, pelo menos eu, a princípio, não pensei em uma bibliografia. Por exemplo, a aula sobre o projeto de pesquisa, eu tenho um livro que é diretamente sobre isso, né? Isso fica com uma recomendação, né? Mais alguma pergunta, gente? A da Carla. A professora Raquel comentou sobre diários medievais, né, que possuem vários artigos. Qual é o nome certinho que eu não consegui entender? Eu acho que é o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval. Dicionário. Eu vou pôr aqui, Dicionário Temático de História Medieval. Vou botar aqui. E aí eu acho que
com essa demanda incrível de perguntas, a gente podia encerrar porque são 2 para 5, e também aí acaba ficando muito minguando, assim. Talvez valha a pena a gente encerrar por aqui e a gente volta a se encontrar na segunda que vem. Isso. Vocês concordam? E nós conseguimos fazer bem essas 2 horas, ficou bastante bom, né? Eu acho que a gente pode encerrar aqui, e vocês vão ver que a sequência vai ter a ver com coisas que eu mencionei aqui de uma maneira mais introdutória, que vai ter um dia que vai ser discutido as normas da ABNT, por exemplo. Tem outro que como elaborar um artigo, vai ter outro que vai analisar as fontes históricas, já especificamente no caso historiográfico. Vai ter um último que vai ser sobre o projeto de pesquisa. Então, algumas coisas que a gente mencionou de uma maneira introdutória, nessa primeira aula, elas vão voltar de maneira mais aprofundada nas próximas. Então, de minha parte, eu acho que a gente pode encerrar. Eu vou passar a palavra, então. Raquel, quer fazer as palavras finais? Eu queria só agradecer a presença de todos, né? É a primeira vez que a gente está dando esse curso, a gente também vai aprimorar o curso, mas espero encontrá-los nas próximas sessões e espero que a gente possa contribuir para a formação de vocês. Passo para a Kalil. É isso. E da próxima vez, falem cada vez mais, assim, para a gente ouvir ou ler o que vocês estão falando, para não ficar, como eu disse, né, um monte de monólogos, para a gente poder trocar ideias e não simplesmente expor as nossas. Acho que é isso. Mais um lembrete, rapidinho, sobre a lista de presença. Eu coloquei ela algumas vezes no chat, vou colocar agora, mais uma vez. E assim que a gente encerrar, eu vou estar fechando a lista, então não esqueçam de assinar. E é isso. Agradeço a presença de todos e até a próxima segunda-feira, nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Encerramos a gravação, né?